Meus irmãos, eu quero convidá-los, por favor, a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmo, Salmo de número 34. Salmo 34, versículos 1 a 6. Vamos aprender hoje algumas lições que envolvem, por exemplo, as tribulações. O tema da nossa reflexão na noite de hoje será o que fazer quando as tribulações surgem. O que fazer quando as tribulações surgem? E para meditarmos sobre esse tema, sobre esse assunto, eu quero então convidá-los para que leiamos o texto de Salmo 34, apenas até o versículo 6, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e depois partiu. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Amém? Vamos agradecer a Deus, e vamos pedir a Ele que, graciosamente, misericordiosamente, venha continuar a falar a cada um de nós na noite de hoje. Pai, nós bendizemos o Seu nome, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui na Sua casa, cantando louvores a Ti, tendo comunhão com o nosso irmão, contigo mesmo também, acima de todas as coisas, e aproveitamos este momento para mais uma vez suplicar ao Senhor em favor dos nossos irmãos, irmãs que estão adoentados, alguns gripados, outros com outras situações particulares de tribulação, Senhor, de adversidade pessoal, familiar, particular. Que o Senhor venha abençoar a todos eles, nós te pedimos nesse momento. Que o Senhor venha cuidar dos nossos irmãos, venha cuidar da sua igreja, venha nos abençoar, porque precisamos da sua bênção, da sua graça, da sua direção e orientação em todas as coisas. E agora, Senhor, que acabamos de ler um trecho da sua palavra, te pedimos mais uma vez que o Senhor venha falar ao nosso coração, ao nosso ser, venha nos orientar, venha nos corrigir, venha nos direcionar pelos caminhos, pelas sendas das tuas escrituras. Precisamos, ó Deus, ser transformados, precisamos ser instruídos por meio da sua palavra. Eis-nos, Senhor, eis-nos, portanto, aqui, estamos na sua presença e precisamos ouvir urgentemente a sua voz, ser impactados por ela, transformados por ela e tocados por ela. Fale conosco nesta hora, por favor. Mais uma vez é o que nós te pedimos, sempre agradecidos, no nome santo, bendito e eterno do seu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Por favor, podem se assentar. Como nós mencionamos, o tema da nossa meditação na noite de hoje é o que fazer quando as tribulações surgem. O que fazer, como devemos proceder a partir de instruções bíblicas, a partir de orientações escriturísticas, como devemos agir, ou por que também não dizer reagir, diante das adversidades, das intempéries, das vicissitudes que frequentemente nos acometem. Mas, antes de respondermos à pergunta tema da nossa mensagem, isto é, o que fazer quando as tribulações surgem, eu creio que devamos dar, primeiramente, uma breve palavra sobre o título desse salmo, não da nossa mensagem, mas o título deste salmo, que aparece no texto hebraico, e que tem sido motivo de grandes e acaloradas discussões e debates por parte dos estudiosos quanto ao seu sentido, quanto ao seu verdadeiro significado. O título do Salmo 34, e eu creio que isso deve aparecer de ligeiras formas na sua Bíblia, dependendo da versão, mas o título do Salmo 34, seguindo a NVI,
ele diz o seguinte: Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e depois partiu. Perceba que o título do Salmo diz que Davi se fingiu de louco diante de um sujeito chamado Abimeleque. Mas quando nós vamos consultar, por exemplo, o texto de 1 Samuel, no capítulo 21 e nos versículos 12 a 15, que é o texto ao qual o título do Salmo 34 se refere, nós acabamos descobrindo que Davi, ele se fez de louco diante de Aquis, rei de Gate, e não diante de Abimeleque. E diante disso, talvez você naturalmente se pergunte e se questione, mas e agora, né? Como que nós podemos resolver esse problema? Os estudiosos, eles lidaram com essa questão, ou têm lidado com esse tipo de problema, digamos, de duas formas fundamentais. Alguns entenderam que o escriba que copiou esse texto, ele cometeu um erro e acabou confundindo o nome de Aquis com o nome de Abimeleque. Talvez porque as três primeiras consoantes em hebraico desses nomes, elas sejam quase que idênticas, muito parecidas. Então, isso fez com que esse escriba, de uma forma desatenta e desavisada, acabasse colocando no título que aparece em muitas de nossas Bíblias uma referência a Abimeleque erroneamente. Essa é a perspectiva normalmente de exegetas ou estudiosos muito mais críticos ou hipercríticos quanto ao texto bíblico. Outros estudiosos, por sua vez, eles compreenderam que Abimeleque era simplesmente um título para os reis filisteus. Assim como Faraó, por exemplo, era um título para os reis egípcios, e assim também como Agag era possivelmente um título para os reis amalequitas. Mas, então, diante dessas duas explicações, eu acabo ficando com a segunda, e, portanto, eu acredito que o escriba chamou Aquis, rei de Gate, de Abimeleque, porque Abimeleque era simplesmente um título usado para se referir aos reis filisteus. Simplesmente isso, nada mais, nada menos do que isso. Então não há um erro de um escriba, não há um erro de um copista, o que poderia ser o caso, né? Porque nós cristãos cremos que a Bíblia, não nos seus autógrafos, isto é, nos seus manuscritos originais, mas em cópias e ou em traduções, pode conter erros, mas nos autógrafos, nos chamados manuscritos originais, não. Então, sendo aqui apenas uma cópia, o texto hebraico que hoje nós temos, o texto hebraico de tradição maçorética, uma cópia medieval, é possível que esta cópia, por exemplo, tivesse erro. O que não quer dizer que nós admitamos erro na Bíblia no que tange aos seus autógrafos ou manuscritos originais. E esse ponto é muito importante que nós o salientemos aqui na noite de hoje. Mas sendo esse o caso, então, agora nós já temos condições de descobrir o contexto histórico que funcionou como pano de fundo para este Salmo, Salmo 34, pelo menos os primeiros versículos dele, e isso irá nos ajudar a compreender melhor o pensamento deste salmo. E qual foi o contexto histórico, de forma bem genérica, de forma bem breve, que deu origem a este salmo? O contexto histórico parece-nos, a partir desse título em hebraico que encabeça o Salmo 34 que nós lemos, parece-nos que o contexto histórico foi esse. Davi, ele estava fugindo do rei Saul, conforme 1 Samuel no capítulo 20, e diante dessa fuga, ele vai parar numa cidade chamada Nob, que é citada em 1 Samuel no capítulo 21. Nob era uma antiga cidade sacerdotal, onde você tinha ali habitações, moradias, mas proeminentemente falando, sacerdotais. E lá, Davi ele pede ao sacerdote Aimeleque que lhe dê algo para comer, porque tanto ele, Davi, quanto os homens que o acompanhavam estavam famintos, eles estavam fugindo ali de Saul e, portanto, não haviam encontrado nada para comer durante a sua fuga. E como o sacerdote ele só tinha os pães sagrados, isto é, os pães da proposição, sobre o qual, inclusive, Jesus falará sobre esses pães nos evangelhos, né? Como, então, o sacerdote Aimeleque só tinha os pães da proposição,
que eram destinados exclusivamente aos sacerdotes. Então, Aimeleque acaba dando daquele pão para Davi, na ausência de outros tipos de alimentos, ele acaba dando daquele pão, tanto para Davi quanto para os seus homens, e eles então saciaram a sua fome. Isso está em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 6. Bem, depois disso, Davi ele foi parar diante de Aquis, rei de Gate. E agora sim, nós encontramos o pano de fundo histórico mais preciso deste salmo, que você poderá confirmar na sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 21, e versículos 10 a 15. 1 Samuel, capítulo 21, versículos 10 a 15, compõe o pano de fundo histórico a partir do qual este salmo é escrito, é elaborado, ao que tudo indica, por Davi. E acontece, meus irmãos, que os criados de Aquis, rei de Gate, quando viram Davi, eles foram até o rei Aquis e lhe perguntaram: "Ó rei, esse Davi não é aquele que matou o nosso guerreiro Golias? E que acabou depois sendo aclamado pelas mulheres, que diziam que Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Não é esse sujeito aqui que está diante de nós?" Davi, meus irmãos, quando ele ouviu essa conversa, para escapar com vida de uma possível retaliação em razão de ter matado Golias, um dos principais guerreiros dos filisteus, Davi, então, ele se finge de louco diante de Abimeleque, que, mais uma vez, era apenas um título dado a Aquis, rei de Gate, não era um nome próprio. E aqui, meus irmãos, Davi, de uma forma muito perspicaz, o medo e, muitas vezes, a ameaça de morte nos faz tomarmos atitudes um tanto quanto inusitadas, um tanto quanto absurdas, eu até diria um tanto quanto ridículas, né? Diante desta situação, Davi começou a babar, ele começou a se portar de uma forma um tanto quanto estranha, e diante dessa estratégia, a sua estratégia funcionou. Aquis considerou Davi de fato um doido varrido, e dali Davi conseguiu fugir então para a caverna de Adulão, cuja história começará em 1 Samuel, no capítulo 22. Então, o contexto do Salmo 34, e agora vocês entendem porque eu estou contando toda essa história introdutória. Então, a partir desses dados que nós mencionamos, o contexto do Salmo 34, ele é um contexto repleto de tribulações. Daí o tema da nossa mensagem na noite de hoje: o que fazer quando as tribulações surgem. Aliás, palavra essa que até aparece no versículo 6 do Salmo 34, conforme a citação que fizemos da NVI. Então, o contexto do Salmo 34 é um contexto repleto de adversidades, repleto de lutas, repleto de problemas, repleto de tribulações. Davi estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. Depois ele vai parar em Nobe, morrendo de fome, e por isso ele se vê na necessidade de comer os pães da proposição, que eram designados única e exclusivamente aos sacerdotes. E por fim, quando você pensa que os problemas de Davi acabaram, Davi se vê então agora diante do rei de Gate, e nesta circunstância, portanto, ele vê a sua vida por um fio. Então, a sua única saída é começar a babar e a se fingir de louco, para que Aquis, rei de Gate, não reconhecesse a Davi e não quisesse se vingar de Davi por ele ter matado um dos grandes guerreiros filisteus, que foi Golias. Esse, enfim, é o pano de fundo histórico que dá ensejo ao surgimento do Salmo 34, parte do qual nós lemos na noite de hoje. Bem, mas agora que nós já fomos esclarecidos quanto a esse contexto, me permitam então buscar responder juntamente com vocês a pergunta-tema que nós propusemos na nossa mensagem de hoje à noite, que é: o que fazer quando as tribulações surgem? Como nós podemos proceder diante de momentos atribulados, diante de lutas, diante de problemas, diante de adversidades? Como podemos proceder a partir das orientações que a Bíblia nos dá, tendo em vista o texto que nós lemos? E eu aprendo, meus irmãos, em primeiro lugar,
que quando as tribulações surgem, nós devemos decidir bendizer a Deus. Quando as tribulações surgem, nós devemos tomar uma decisão. Qual foi a decisão de Davi? Ele decidiu bendizer a Deus. Acompanhem comigo o que diz o Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Diante da perseguição imposta por Saul, diante da fome e também, sobretudo, diante da ameaça de morte perante Aquis, rei de Gate, como que Davi se portou? Como que Davi reagiu diante de um cenário repleto de adversidades e de problemas, um cenário absolutamente problemático como este? Como ele se porta? Davi reagiu dizendo: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Há um detalhe, meus irmãos, muito importante aqui, por trás do verbo bendirei, que deve ser mencionado, e ele só é percebido quando nós estudamos o texto hebraico. Ele não é, em geral, percebido em português. As traduções normalmente não abrangem a profundidade da forma com que a palavra hebraica, o verbo hebraico bendizer aparece aqui. O verbo bendirei, ele aparece aqui em uma forma hebraica que os estudiosos, os gramáticos, chamam de coortativo. Não precisa decorar esse palavrão, né? Mas, e essa forma do coortativo, ela é uma das maneiras que existem em hebraico do sujeito expressar algumas coisas. Por exemplo, o desejo, a intenção, o autoencorajamento e a determinação, por exemplo, na realização de uma determinada ação ou de uma determinada tarefa, seja ela qual for. Tendo isso em mente, nós poderíamos então traduzir a palavra bendirei aqui nesse texto de forma talvez mais precisa como quero bendizer o Senhor em todo o tempo. Ou ainda, estou determinado a bendizer o Senhor em todo o tempo. Ou ainda, estou decidido a bendizer e a louvar ao Senhor em todo o tempo. Isso significa, meus irmãos, que bendizer o Senhor, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, é algo que nós devemos intencionar fazer. É algo que nós devemos decidir fazer. E aqui tem um dado importante, porque alguns, diante da tribulação, decidem praguejar, reclamar e murmurar, enquanto que outros, diante da mesma tribulação, decidem, como Davi, bendizer e louvar a Deus. E você, eu te pergunto, como você geralmente decide se portar diante de uma tribulação? Você geralmente reclama, espragueja, ou você normalmente louva a Deus e o adora, porque você sabe que a sua vida está total e absolutamente nas mãos dele, aos cuidados dele. Perceba que Davi, nesse texto, ele não era um utilitarista, ele não era interesseiro. A relação de Davi com Deus não era baseada em barganhas ou em negociatas, do tipo, olha só Deus, eu vou te servir, mas o Senhor vai ter que me abençoar. Eu vou contribuir com os meus dízimos e com as minhas ofertas, mas o Senhor vai ter que melhorar o meu padrão de vida. Eu vou cuidar da sua casa, mas o Senhor vai ter que cuidar da minha. Eu vou buscar a sua face, mas o Senhor vai ter que me dar saúde. Eu vou frequentar os cultos, mas o Senhor vai ter que me livrar de todos os tipos de males. Nada disso. Davi, ele não fez nada disso. Meu irmão, entendamos de uma vez por todas que não se pode negociar com um Deus que não possui quaisquer carências, deficiências ou necessidades. Deus, ele não tem necessidade nenhuma, nós é que necessitamos total e absolutamente dele. Sendo assim, somos nós que devemos decidir louvar a Deus, simplesmente porque ele é digno de ser louvado e não porque queremos receber algo em troca da parte dele. Eu aprendo, portanto, em primeiro lugar, que quando as tribulações surgirem, devemos decidir bendizer a Deus. É um ato que envolve a nossa volição, envolve a nossa vontade, envolve o nosso desejo.
diante de tamanhas, inúmeras e grandiosas tribulações e adversidades, Davi decidiu: eu bendirei a Deus, eu louvarei em todo o tempo. Não importa se Saul está me perseguindo ou não, não importa se estou passando por um momento de fome, de escassez ou não, não importa se estou tendo a minha vida ameaçada de morte diante de Aquis, o rei de Gate, eu bendirei a Deus em todo o tempo, quer as condições sejam favoráveis, quer sejam adversas, quer o tempo seja agradável, quer ele esteja turbulento, eu louvarei a Deus em todo momento, circunstância e situação da minha vida, diz Davi. Amém, meus irmãos? Esse é um pensamento muito importante, porque Davi não é utilitarista, ele não serve a Deus apenas por aquilo que Deus pode lhe dar, ele serve a Deus porque sabe quem Deus é e o que Deus significa para a sua vida. Isso nos conduz a um segundo ponto, que é o seguinte: quando as tribulações surgem, devemos dar um bom testemunho. Quando as tribulações surgem, devemos dar um bom testemunho. Leiamos o que é dito no Salmo 34, versículo 2, que diz: minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Aqui a palavra que a NVI traduz como oprimidos, também pode ser muito bem traduzida como aflitos. Pessoas que estão experimentando quaisquer tipos de aflições. Isto é, Davi está dizendo: a minha alma vai se gloriar no Senhor. Se eu for me vangloriar em algo ou em alguém, me gloriarei não em mim mesmo, mas em Deus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz, nos seus atributos e assim por diante. E ao agir assim, que os aflitos olhem para a minha vida e vejam a maneira como eu lido com Deus diante das minhas tribulações e que isto seja um instrumento que venha causar-lhes a alegria, que eles se alegrem. Meus irmãos, diante da perseguição imposta mais uma vez por Saul, diante da fome e novamente, especialmente diante da ameaça de morte perante Aquis, rei de Gate, como é que Davi reage? Como é que ele se comporta? Diante de todas estas circunstâncias adversas, Davi, ele dá um bom testemunho. Ele diz no versículo 2, minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos ou os aflitos e se alegrem com isso. Infelizmente, existem pessoas que quando experimentam adversidades, e quem de nós não as experimenta nessa vida, quando experimentam reveses durante a vida, essas pessoas acabam, às vezes, raciocinando mais ou menos da seguinte forma: quer saber de uma coisa? Como Deus não me atendeu em alguns pedidos, então eu não vou me preocupar mais em me santificar, em ser correto, em ser justo, em ser um bom marido, em ser um bom filho, em ser uma boa esposa, em ser um bom patrão, em ser uma pessoa honesta e assim por diante. Eu oro a Deus, eu peço as coisas para Deus, Ele não me dá, Ele não me liberta das minhas tribulações, então por que eu vou me preocupar em viver uma vida que o agrade? Já que Deus não vê o meu lado, já que Deus não se preocupa comigo, já que Deus aparentemente não está nem aí para mim. Mas Davi, meus irmãos, em vez de agir desta forma, ele disse: eu vou louvar a Deus e as pessoas que estiverem aflitas, assim como eu estava aflito diante de Aquis, rei de Gate, estas pessoas se alegrarão com aquilo que Deus fez na minha vida. Em outras palavras, quando as tribulações surgirem, se esforce com o auxílio da graça de Deus para dar um bom testemunho. Não descambe. Quer saber, Deus não agiu na minha vida, vou partir para o mundão. Quer saber, Deus não ouviu as minhas súplicas, vou voltar a levar aquela mesma vida que levava outrora. Vou começar a agir ou voltarei a agir da mesma forma. Não, momentos de tribulação, momentos de adversidade, momentos de aflição, momentos de angústia, são bons momentos que Deus nos prepara para que possamos dar bom testemunho dEle, de quem nós somos nele, para a glória dEle, e por meio disso, abençoar pessoas que também passam por aflições semelhantes às nossas. Amém? Essa é uma lição importante que nós também aprendemos nesse texto bíblico.
Mas em terceiro lugar, continuando a nossa leitura, eu também aprendo que quando as tribulações surgem, nós devemos proclamar a grandeza de Deus. Em terceiro lugar, quando as tribulações surgem, devemos proclamar a grandeza de Deus. Veja o que diz o Salmo 34, versículo 3, parte A. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Diante da perseguição imposta por Saul, diante da fome e mais precisamente diante da ameaça de morte perante Aquis, rei de Gate, como Davi reagiu? Diante desse cenário tão adverso, Davi reagiu proclamando a grandeza de Deus. Ele disse: proclamem a grandeza do Senhor comigo. Há pessoas, mais uma vez, meus irmãos, que por causa das adversidades, em razão das adversidades experimentadas por elas na vida, elas acabam, até naturalmente, ficando abatidas, cabisbaixas, depressivas, entristecidas e melancólicas. Até aí tudo bem, isso, digamos que de uma forma razoavelmente natural ocorre. Mas, às vezes, essas mesmas pessoas acabam nivelando e relativizando o Deus da Bíblia ao sabor das suas circunstâncias pessoais. Elas acabam nivelando a Deus a partir daquilo que elas experimentam de bom ou de mal nas suas vidas. Isto é, se tudo está dando errado na vida, então Deus é pequeno. Agora, se tudo está dando certo, então Deus é grande. Então, Deus, ele muda de tamanho, entre aspas, ao sabor das circunstâncias positivas ou negativas que, ora, enfrentamos na vida. Davi, por outro lado, meus irmãos, Davi, contudo, ele não se prestou a esse tipo de atitude. Para Davi, Deus continuava sendo grande a despeito das adversidades por ele enfrentadas e sofridas na sua vida. E por isso, ele convidou seus amigos a proclamarem a grandeza de Deus com ele. Por isso, lembre-se, quando as tribulações surgirem, proclame a grandeza de Deus. Podemos passar por situações adversas, e claro, quem de nós não passa pelas mesmas? Mas as adversidades e tribulações da vida são ótimas oportunidades que Deus nos dá para que proclamemos a sua grandeza. Para que digamos às pessoas e ao mundo que, apesar de estarmos em luta, apesar de estarmos atribulados, nós servimos a um Deus que é grande, que é todo-poderoso, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que é misericordioso, que é justo, que é gracioso, que é longânimo, que é compassivo e que é um Deus que intervém na história e que ouve a oração e o clamor daqueles que os dirigem a Ele em momentos de dificuldade e em momentos de angústia. Ousemos proclamar a grandeza de Deus, mesmo em momentos adversos ao longo da nossa vida de forma geral. Mas, meus irmãos, nós também aprendemos uma outra lição importante. Aprendemos, em quarto lugar, que quando as tribulações surgem, devemos adorar a Deus com outros irmãos. Quando as tribulações surgem, devemos adorar a Deus, ou devemos buscar adorar a Deus com outros irmãos. O Salmo 34, no versículo 3, parte B, ele diz: juntos exaltemos o seu nome. Juntos exaltemos o seu nome. Diante da perseguição imposta por Saul, diante da fome, diante da ameaça de morte possível ali de ser sofrida através de Aquis, rei de Gate, como é que Davi se comporta? Davi se comporta adorando a Deus juntamente com outros irmãos. Davi diz: juntos exaltemos o seu nome. Meus irmãos, uma das melhores respostas que podemos dar à tribulação é a adoração. Vou repetir, uma das melhores e maiores respostas que podemos dar à tribulação é a adoração. Essa foi, por exemplo, a atitude de Jó diante das suas tribulações pessoais.
Depois de perder os seus 11.500 animais, os seus 7 filhos e as suas 3 filhas, como Jó reagiu diante disso? A resposta a essa pergunta vocês podem encontrar em Jó, no capítulo 1, e versículos 20 e 21, que diz o seguinte: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou por terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como Davi agiu diante das suas tribulações? Ele convidou os seus amigos a exaltarem o nome do Senhor com ele. E por isso, quando vier a tribulação, entregue-se à adoração. Quando as tribulações surgirem, adore a Deus com outros irmãos. É uma das melhores maneiras, uma das melhores estratégias, um dos melhores e maiores escapes que Deus nos dá diante da tribulação. É nos curvarmos diante dele, é nos submetermos a ele em profunda e reverente adoração. Esse é outro ponto, é outra lição que nós aprendemos nesse texto. Mas em quinto lugar, eu também descubro nesse salmo que quando as tribulações surgem, devemos buscar a presença de Deus e devemos buscar também contar com a sua graciosa resposta. Estamos passando por tribulações, por adversidades, por problemas de todos os tipos e todas as sortes. A melhor solução que Deus nos dá é buscarmos a sua presença e confiarmos na sua intervenção em nossas vidas. Escute só o que diz o Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mais uma vez, diante da perseguição imposta por Saul, diante da fome e também diante da ameaça de morte, diante de Aquis, rei de Gate, como Davi se comporta? Ele busca a presença de Deus e confia na sua graciosa resposta. Davi disse: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Geralmente, meus irmãos, quando as adversidades batem à nossa porta, e mais cedo ou mais tarde, elas baterão na porta de cada um de nós, mas geralmente quando isto acontece, uma das nossas primeiras reações é buscar o socorro do homem, ou não é? Via de regra, não é isso que nós fazemos? Nós pensamos mais ou menos o seguinte: quando passamos por uma situação adversa, bem, eu vou procurar um especialista, ou eu tenho que ir atrás de alguém que entenda desse assunto, ou ainda eu vou contratar um perito nesse tipo de problema. Eu vou chamar o melhor profissional nessa área, eu vou buscar o técnico mais gabaritado nessa questão. Não é assim que normalmente nós agimos diante de um problema adverso, seja ele qual for? Só que quando nós agimos assim, nós estamos considerando o Senhor como se fosse um plano B, como se o Senhor fosse um step, ou como se ele fosse um último recurso. Estou passando uma situação difícil, estou enfrentando os perrengues e as dificuldades da vida, quer saber, já que com o homem não deu certo, com o médico não deu certo, com o juiz não deu certo, com o advogado não deu certo, com o especialista não deu certo, com o técnico não deu certo, Senhor, infelizmente, agora só tem tu, então vai tu mesmo. Nós não pensamos, nós não falamos necessariamente assim, mas que com frequência nós agimos assim, agimos desse jeito, isso é fato, ou não? Diante dos problemas, vamos primeiramente socorrer, ou buscar socorro, melhor dizendo, no homem. Mas Davi não agiu assim. Quando se viu em apuros, a primeira coisa que ele fez foi buscar a presença de Deus e contar com a sua graciosa e providencial resposta. Davi não confiou nos homens, ele confiou em Deus, na sua palavra, na sua presença e na sua resposta gloriosa sobre a sua vida. Quando as tribulações surgirem, meu irmão, busque a presença de Deus e conte com a sua graciosa resposta.
Ele pode fazer em nossas vidas aquilo que nenhum especialista, nenhum técnico, nenhum perito, por mais gabaritado e expert que seja no assunto, pode fazer. Ele pode fazer isso na minha e na sua vida. E nós aprendemos isto com esse texto, dentre tantas outras coisas. Isso nos conduz a um antepenúltimo ponto, que é o sexto. No sexto ponto, nós aprendemos a seguinte lição, a seguinte verdade nesse texto. Em sexto lugar, quando as tribulações surgem, devemos fixar os nossos olhos somente em Deus. Quando as tribulações surgem, devemos fixar os nossos olhos somente em Deus. Veja o que diz o Salmo 34, versículo 5. Os que olham para ele, isto é, para o Senhor, citado no versículo anterior, versículo 4, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Olha o que Davi diz aqui, é muito importante. Davi diz: nunca vi alguém buscar a Deus e ficar decepcionado. Nunca vi isso. Claro que Deus ele pode não fazer aquilo que queremos, ele pode não nos responder dentro dos nossos pedidos, às vezes egoístas, individualistas, equivocados. Os planos dele, evidentemente, são maiores do que os nossos desejos pessoais, particulares. Nesse sentido, sim, agradeçamos a Deus porque ele não ouve todas as nossas orações. Porque se Deus ouvisse algumas orações nossas, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Não sei você, mas eu já estaria perdido há muito tempo. Já pensou se quando Moisés, Jonas e Elias, num momento turbulento de suas vidas, pediram a morte para Deus, já pensaram se Deus atendesse o pedido dos três? Portanto, agradeçamos a Deus porque Ele não ouve, graças a Deus que Ele não ouve todas as nossas orações. Senão, isto longe de nos ajudar, longe de contribuir com a nossa vida, seria algo absolutamente prejudicial. Mas, diante de novo da perseguição imposta por Saul, diante da fome que ele experimentara, e diante também da ameaça de morte perante Aquis, rei de Gate, como é que Davi age? Davi fixa os seus olhos em Deus. Ele diz: os que olham para ele, isto é, para o Senhor, estão radiantes de alegria e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Às vezes, quando as tribulações surgem, nós nos damos mal porque costumamos fixar os nossos olhos nelas, nas tribulações, e não naquele que pode nos libertar dessas mesmas tribulações, adversidades, sofrimentos e assim por diante. Quando Pedro, por exemplo, no conhecido texto de Mateus 14, versículos 28 a 30, quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, ele sente de repente um vento forte vindo sobre ele tem medo e como consequência disso, ele começa a afundar. E isso, meus irmãos, aconteceu porque Pedro concentrou a sua atenção no vento e não em Jesus. Mas, como Davi agiu diante das suas diversas tribulações? Diante de todas essas adversidades, Davi fixou os seus olhos em Deus. E além disso, ele afirmou que aqueles que fazem isso jamais ficarão decepcionados. Portanto, quando as tribulações surgirem, ouse fixar os seus olhos em Deus e não no homem, e não nas circunstâncias, e não nos peritos, por mais importantes que sejam em determinados momentos da nossa vida, que possamos dar a primazia a Deus. Deus, sobretudo, é poderoso para nos livrar, nos abençoar, nos ouvir, e é poderoso para intervir na nossa vida e transformá-la por completo para a sua glória. Amém? Isso irá nos levar até um sétimo e penúltimo ponto na nossa reflexão de hoje. E o sétimo e penúltimo ponto é este: quando as tribulações surgem, devemos reconhecer a nossa total dependência de Deus. Quando as tribulações surgem, devemos reconhecer, devemos admitir, devemos estar conscientes de que somos totalmente dependentes de Deus.
Escutemos aqui o conselho de Davi, no Salmo 34, versículo 6, parte A que diz: este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Mais uma vez, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que diante da perseguição imposta por Saul, diante da fome e, sobretudo, diante da ameaça de morte perante Aquis, rei de Gate, Davi reconhece a sua total dependência de Deus. Referindo-se a si mesmo, Davi disse: este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele diz: eu orei a Deus e o único que poderia resolver o meu problema e a minha situação agiu na minha vida e me abençoou, e este alguém foi Deus. Esse ponto da nossa mensagem é muito importante, especialmente por vivermos em um mundo e em uma época em que cada vez mais se proclama a autonomia e independência humanas. Em nossos dias, meus irmãos, muitas pessoas continuam a cair na antiga conversa da antiga serpente. Quando, por exemplo, ela disse para Eva, lá em Gênesis, no capítulo 3 e versículo 5, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Há pessoas que conhecemos muito bem, existem pessoas que vivem como se Deus não existisse, e como se tudo dependesse apenas delas e de mais ninguém. São pessoas que vivem uma vida autônoma e independente de Deus, são pessoas que acham que são autossuficientes e capazes de fazerem tudo de si mesmas e por si mesmas, e que acabam colocando a Deus de escanteio na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, na sua história, nas suas aspirações e nos seus sonhos. Mas diante das adversidades, das várias adversidades que Davi experimenta, como é que ele reage? Davi reage admitindo a sua total dependência de Deus. Ele clamou a Deus e buscou a intervenção divina na sua vida. Por isso, meus irmãos, quando as tribulações surgirem, reconheçamos a total dependência que temos, a total dependência que cada um de nós tem de Deus. Nós precisamos de Deus para todas as coisas da nossa vida. Inclusive para respirarmos, para vivermos, para existirmos. Não é à toa que Paulo, no seu discurso, no seu famoso discurso no Areópago, diante de filósofos, epicureus e estoicos, citando outro pensador grego, ele vai dizer que em Deus nós vivemos, nos movemos, existimos. Isto é, não há existência, não há realidade, não há vida, não há subsistência humana se isso não ocorrer em Deus. É Deus quem nos provê de todas as nossas necessidades, desde as mais básicas até as mais complexas, para que possamos existir e subsistir enquanto seres humanos. Nós dependemos dele para absolutamente tudo. E Davi reconhece isto, como nós lemos aqui no texto, porque ele diz: este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Davi está dizendo: Senhor, eu reconheço que eu dependo de ti. Eu não sou um ser autônomo, não sou um ser independente, eu preciso do Senhor, e é por isso que eu busco a sua face, porque eu sei que o Senhor é poderoso para ouvir as minhas súplicas e para abençoar a minha vida e reverter esse quadro de tamanha tribulação que eu tenho sofrido nos últimos momentos na minha vida. Davi reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus na sua vida, e ao mesmo tempo reconhece a sua total dependência dele, a sua total dependência de Deus. Isso nos levará, meus irmãos, para o 8º e último ponto da nossa reflexão na noite de hoje. Eu aprendo em 8º e último lugar que quando as tribulações surgem, devemos nos lembrar da sua transitoriedade. Repetindo, quando as tribulações surgem, devemos nos lembrar da sua transitoriedade. Isto é, tribulações não duram para sempre. Elas têm uma data de validade. Mais cedo ou mais tarde, elas acabarão. Amém? Isso é importante. Tribulações não duram para sempre.
Veja o que diz o final do versículo 6, Salmo 34, versículo 6, parte B. E o Senhor o libertou de todas as suas tribulações. Lembram-se dos problemas que Davi teve, que foram vários, presentes nos capítulos 20, 21 e 22 de 1 Samuel, a sua perseguição por parte de Saul, a sua fome, a sua necessidade de comer os pães da proposição, porque não existiam outros pães para comer, e de repente ele se vê diante do rei Aquis e poderia morrer a qualquer momento. Teve que se fingir de maluco, de doido, para preservar a sua vida. Lembram-se disso tudo? Sabe o que Davi diz? Eu clamei ao Senhor, e Ele me libertou de todas as minhas tribulações. Isso é passado. Deus me ouviu. Ele interveio na minha vida, Ele ouviu as minhas preces, Ele escutou a minha oração, Ele graciosamente veio ao meu encontro e abençoou a minha vida diante de vários e profundos temores e dificuldades por mim experimentadas. Meus irmãos, finalmente, diante de todo esse contexto, Davi diz que ele clama ao Senhor e que em razão disso, o Senhor o liberta de todas as suas tribulações. Embora as tribulações, as adversidades doam, machuquem e deixem, por vezes, profundas feridas e profundas cicatrizes em nós, é importante mais uma vez lembrarmos que as adversidades não durarão para sempre. Elas não durarão para sempre. Aliás, não foi exatamente isto o que o apóstolo Paulo nos ensinou no conhecido texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, nessa conhecida passagem bíblica, o apóstolo Paulo escreveu, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E Paulo prossegue, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são breves, são efêmeras, são passageiras, mas aquelas que não se veem são eternas. Por isso, quando as tribulações surgirem, lembre-se de que elas são transitórias, elas não durarão para sempre, mas a nossa comunhão com Deus não será transitória, a nossa comunhão com Deus durará para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir a mensagem de hoje, relembrando brevemente as 8 atitudes que nós podemos ou devemos tomar quando as tribulações surgirem. E nunca se esqueça disso, mais cedo ou mais tarde, elas surgirão na vida de cada um de nós. Mas, me permita então relembrar quais foram as 8 atitudes que Davi tomou diante das suas tribulações particulares e que nos dão caminhos ou nos dão orientações sobre como nós mesmos devemos ou podemos agir diante de tribulações semelhantes. Nós aprendemos em primeiro lugar que quando as tribulações surgem, devemos decidir bendizer a Deus. Segundo, quando as tribulações surgem, devemos dar um bom testemunho. Terceiro, quando as tribulações surgem, devemos proclamar a grandeza de Deus. Momentos adversos são bons momentos para proclamarmos que Deus é grande, é santo, é poderoso e é um Deus que está vivo e atuante em nossas vidas e no planeta que Ele criou. Em quarto lugar, quando as tribulações surgem, devemos adorar a Deus com outros irmãos. Em quinto lugar, quando as tribulações surgem, devemos buscar a presença de Deus e contar com a sua graciosa resposta. Em sexto lugar, quando as tribulações surgem, devemos fixar os nossos olhos somente em Deus. Em sétimo lugar, quando as tribulações surgem, devemos reconhecer a nossa total dependência de Deus. E por fim, em oitavo e último lugar, quando as tribulações surgem, devemos nos lembrar da sua transitoriedade, isto é, as tribulações não durarão para sempre, mais cedo ou mais tarde elas acabarão. Mas o meu e o teu relacionamento com Deus, que começou neste mundo, ele perdurará durante toda a eternidade para a glória de Deus. E que esse Deus possa encher o meu e o seu coração, em meio a tantas tribulações que temos experimentado nos últimos dias
E por que não dizer, nos 2 últimos anos, que esse Deus vem encher o meu e o seu coração de esperança nele, na palavra dele, nas promessas dele e na pessoa bendita dele, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus? Todos nós, meus irmãos, em maior ou menor grau, estamos passando por algumas adversidades na vida. Todos nós. Comentei com vocês no início que hoje, infelizmente, temos uma boa parte da igreja acometida de uma série de enfermidades. Nós passamos por adversidades na vida. As tribulações são inerentes a seres humanos caídos que vivem num mundo igualmente profundamente afetado pelo pecado. Isso acomete não apenas a ímpios, a incrédulos, mas também acomete a crentes. Crentes também ficam doentes. Crentes também ficam desempregados. Crentes também têm contas para pagar, ou só sou eu apenas que tenho e vocês não? Essas tribulações, essas adversidades, esses problemas ou perrengues, dentre tantos outros, fazem parte da vida humana, especialmente da vida humana pós-Gênesis capítulo 3, pós-queda. Mas a boa notícia é que nós temos um Deus todo-poderoso, que ouviu a Davi e que o atendeu e o abençoou num dos momentos mais difíceis da sua vida, e esse Deus é vivo e verdadeiro. E Ele está aqui na noite de hoje, como em todas as demais. Ele é poderoso para ouvir o meu e o seu clamor. Ele é poderoso para abençoar a minha e a sua vida, não porque mereçamos, mas apesar de não merecermos, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, Ele é absolutamente capaz de poder ouvir ali o meu e o seu clamor na noite de hoje. Amém? E é por isso que nós vamos orar a Ele agora. Fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te bendizer nesta hora. Como Davi começou este salmo dizendo, bendirei ao Senhor em todo o tempo. E nós aprendemos, ó Pai, que de acordo com a estrutura aqui hebraica do texto, da sintaxe, ele estava querendo dizer, eu quero bendizer ao Senhor, eu estou determinado a bendizer o Senhor, eu estou decidido a bendizer o Senhor em todas as circunstâncias. Pai, ajude-nos a termos esta mesma fé, essa mesma graça que o Senhor deu a Davi, que o Senhor também nos dê, que o Senhor nos permita enfrentarmos as nossas tribulações pessoais, particulares, com a mesma graça que o Senhor deu a Davi. Nós queremos louvar ao Senhor em todo o tempo, não apenas quando o vento é favorável, mas também quando os ventos forem contrários, Senhor. Não apenas quando tudo à nossa volta estiver tão claro como a luz do sol do meio-dia, mas quando as coisas forem tenebrosas, escuras, ajude-nos, porque queremos louvar ao Senhor em todas as circunstâncias. Tanto naquelas que nos são favoráveis, quanto naquelas que nos são desfavoráveis. Naquelas que são positivas, como também naquelas que são negativas. Naquelas circunstâncias em que estejamos saudáveis, ou naquelas que, eventualmente, em que nós estejamos ali acamados. Ajude-nos a louvarmos ao Senhor em todas as circunstâncias de nossas vidas. Ajude-nos a não servirmos ao Senhor como pessoas interesseiras, como pessoas que queiram barganhar ou negociar, fazer negócios com o Senhor. Nós aprendemos nessa noite que não se negocia com Deus que não tem nenhum tipo de necessidade, que não sofre de carências, que não tem deficiências e que, portanto, não precisa de absolutamente de nada e de ninguém, o que inclui cada um de nós. O Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos e dependemos totalmente de Ti. Precisamos da Sua graça, precisamos do Seu amor, precisamos da Sua misericórdia, precisamos do Seu agir interventor na nossa vida. Precisamos, ó Senhor, que o Senhor nos cerque, Senhor, com
a sua presença, com a sua orientação, com a sua direção em cada momento, em cada passo do nosso caminhar, ao longo da nossa jornada cristã, e por que não dizer ao longo da nossa jornada humana. Nós dependemos totalmente de Ti. Ajude-nos, ó Pai, pecadores que somos, a agirmos diante de Ti como Davi agiu. Sabemos que Davi era imperfeito, como nós também o somos. Ele era pecador, como nós também o somos. Mas ajude-nos a imitá-lo, no sentido de confiarmos em Ti, de colocarmos as nossas esperanças em Ti, de buscarmos a Sua presença e de contarmos com a resposta doce e gloriosa que vem do Seu trono, que vem da Sua presença. Obrigado por tudo. Fique conosco, abençoe a nossa vida, a vida dos irmãos que infelizmente não puderam estar conosco hoje, visto que estão vários deles adoentados. O Senhor é poderoso para curá-los, para visitá-los nesta hora, onde ali estiverem. O Senhor é poderoso para abençoar a vida dos nossos irmãos, e nós Te louvamos por todas estas coisas, porque a tribulação, como nós aprendemos hoje, é um dos melhores instrumentos que temos, uma das maiores oportunidades que temos, uma das melhores ocasiões que temos de podermos prestar a Ti a nossa adoração. Que o Senhor seja louvado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.